Budapeste já começou me irritando antes mesmo de eu chegar, porque essa foi literalmente a única viagem do mochilão inteiro onde deu problema real no trajeto. Até então, os trens estavam funcionando perfeitamente. Eu já estava me sentindo praticamente uma cidadã ferroviária europeia profissional, andando de país em país tranquilamente. Aí, justamente no caminho para Budapeste, resolveram bloquear a parte da linha. E ninguém explica as coisas direito. Do nada, o trem para, anuncia alguma coisa no inglês meio confuso, e aí começa aquele movimento coletivo de pessoas cansadas ali, todo mundo suado, feio, tentando entender o que está acontecendo. O resultado foi que todo mundo teve que descer, pegar um ônibus substituindo parte do trajeto. Só que claramente tinha muito mais gente do que ônibus. E tava um calor infernal, aquele calor europeu que parece que o ar simplesmente parou de circular e todo mundo começa a derreter lentamente em coletivo. Ainda mais que não tinha onde sentar no trem, foi horrível essa experiência. Então eu fiquei horas naquela energia de meu Deus, eu só quero chegar logo. E foi engraçado porque Budapeste acabou virando uma cidade muito bonita, associada mentalmente ao estresse ferroviário extremo. Mas tudo bem, né? Quando eu cheguei finalmente lá, a cidade compensou bastante, porque Budapeste é muito bonita, num nível assim bem absurdo, e ela tem uma estética muito específica também. Enquanto, por exemplo, Viena parecia rica, imperial, de um jeito assim super elegante, Budapeste parecia um pouco mais dramática, mais intensa visualmente falando. A cidade inteira tem uma energia meio cinematográfica, mas na verdade, né, todas as outras cidades também tinham essa vibe. Aí o Danúbio atravessando todo, as pontes gigantescas, os prédios, as esculturas, parecia cenário de filme mesmo também. É uma coisa que eu gostei muito logo de cara, foi como Budapeste parece grandiosa visualmente, só que sem parecer tão polida comparando com Viena. Ela parece um pouquinho mais caótica, um pouquinho mais viva. Tu consegue reparar, né, no desgaste, tem uma mistura ali, né, do contraste entre a riqueza e as marcas do tempo. Então eu gosto muito disso nas cidades antigas. Inclusive, uma curiosidade interessante é que Budapeste originalmente eram duas cidades separadas. Era Buda e Peste. E elas foram unificadas no passado e o Danúbio literalmente divide essas duas partes até hoje. Então, quando tu atravessa as pontes, parece mesmo que a cidade muda um pouco de personalidade dependendo do lado que você tá. Então, Buda é a parte mais alta, mais residencial, então um pouco mais tranquila, cheia de colinas, tem castelo, e Peste parece ter um pouco mais de movimento, né? Uma parte mais movimentada, mais urbana, mais cheia de vida noturna, restaurante, comércio e aqueles prédios monumentais. E eu gostei muito dessa dualidade. Também achei a arquitetura da cidade completamente absurda, porque Budapeste tem uma mistura muito forte de arquitetura neogótica, barroca e arte nouveau. Então, às vezes, tu olha para um prédio e parece que ele foi desenhado especificadamente para ser o mais dramático possível. E principalmente o Hungarian Parliament Building, que foi, assim, uma das construções que assim, me tirou o fôlego, porque parece um Lego de longe, de tão perfeitas colunas, aquelas partes triangulares dos tetos. Então, é ridículo de bonito, principalmente à noite. E eu peguei um dia que tava lua cheia e era a coisa mais linda, aquela lua amarela, gigantesca, iluminando o Danúbio e a ponte que eu tava atravessando também. Então, quando o prédio acende perto do Danúbio, parece que tem uma miragem ali da arquitetura refletindo na água. E eu fiquei muito tempo só olhando para aquele negócio, porque parecia impossível uma construção daquela existir de verdade. Inclusive, o parlamento húngaro é um dos maiores prédios parlamentares do mundo. E ele foi construído numa época que vários países europeus estavam obcecados em poder provar seu poder nacional através de arquitetura monumental. Então, tudo nele é exagerado. As torres, as escadarias, os detalhes dourados, as salas gigantescas. Eu, infelizmente, não consegui entrar nele. Eu queria muito, mas não pude fazer isso. Então, parece um prédio que foi construído por alguém sem nenhum conceito de moderação estética. Eu caminhei bastante perto do Danúbio porque acho que o rio muda completamente a cidade visualmente. Tem cidades que tem rio e tem Budapeste, que parece que foi construída em volta dele emocionalmente. Tudo gira em torno do Danúbio. As pontes, os monumentos, as vistas, né, os prédios históricos refletindo na água, principalmente no fim da tarde e à noite, quando as luzes começam a acender. E uma das coisas mais
pesadas que eu visitei foi o Shoes on the Danube Bank, que provavelmente foi um dos memoriais que mais me marcaram na viagem inteira, porque o monumento é extremamente simples. São vários pares de sapato de ferro na beira do rio, representando judeus que foram executados ali durante a Segunda Guerra Mundial por milícias fascistas húngaras alinhadas ao nazismo. E a história é horrível. As pessoas eram levadas até a margem do rio, obrigadas a tirar o sapato, porque tinha sapato que tinha valor e podia ser reutilizado depois. E então elas eram assassinadas ali mesmo, perto da água. E eu acho que justamente por ser um memorial tão simples, que ele fica ainda mais pesado emocionalmente. Parece muito humano. Tu olha aqueles sapatos e imediatamente imagina as pessoas reais que estavam ali. E Budapeste inteira tem muito esse contraste estranho entre beleza absurda e trauma histórico passado. Porque visualmente a cidade é uma das mais bonitas da Europa, mas ao mesmo tempo a Hungria também carrega uma história política extremamente complicada. Teve o Império Austro-Húngaro, nazismo, ocupação soviética, Revolução Húngara de 1956 e autoritarismo. Então, enquanto eu caminhava pela cidade, eu ficava pensando bastante como o leste europeu inteiro parece carregar essa cicatriz histórica nas paredes. Inclusive, eu vi bastante coisa política espalhada também. Adesivo antifascista, grafite político. E a Hungria contemporânea também é um país politicamente controverso dentro da Europa, principalmente por causa do governo mais conservador e nacionalista dos últimos anos. Então era interessante observar como isso coexistia com a atmosfera turística da cidade. Eu também fui ao Fisherman's Bastion, que parece cenário de fantasia medieval. Aquilo parece uma mistura de castelo da Disney com fortaleza europeia antiga. As torres brancas, a vista do parlamento, os detalhes arquitetônicos, parece quase artificial, de tão bonito. E eu lembro de ficar muito impressionada olhando o Budapeste de cima, porque a cidade inteira parecia muito harmônica visualmente. Não tinha aquela sensação de prédios modernos destruindo completamente a paisagem histórica. Tudo parecia muito cinematográfico. Também gostei muito de St. Stephen Basilica, que é gigantesca, extremamente ornamentada por dentro. Tipo, tu entra numa construção completamente absurda, cheia de ouro, mármore, pintura no teto e um órgão gigantesco. Aí o teu cérebro já reage tipo, ah, sim, mais uma igreja europeia psicologicamente intimidante. Só que Budapeste realmente me impressionou bastante visualmente. E uma coisa que eu gostei muito da cidade foi que ela parecia muito viva à noite. As margens do Danúbio cheias de gente, os bares, os restaurantes. E a coisa mais legal é observar mesmo a luz refletida na água. Tinha uma energia muito boa andando por lá depois que o sol baixava e finalmente a temperatura deixava os seres humanos existirem normalmente sem evaporar no asfalto. Inclusive, outra coisa famosa de Budapeste são os banhos termais, que eu infelizmente não consegui um, porque a cidade foi construída numa região cheia de fontes termais naturais, então existem vários daqueles spas históricos gigantescos, e eu acho isso muito engraçado culturalmente, porque os europeus realmente conseguiram transformar água quente natural numa atividade extremamente sofisticada, e mesmo assim eles têm aquela fama de não serem pessoas que tomam muito banho, né? Mas no final da viagem, Budapeste ficou muito marcada na minha cabeça como uma cidade bonita de um jeito meio dramático, cheia de monumentos gigantes, história pesada, ponte cinematográfica e prédio que parece ter sido construído especialmente para parecer bonito refletindo no rio à noite. E funcionou muito comigo, fiquei apaixonada pela cidade. E essa com certeza entra na lista de cidades que eu voltaria com mais tempo para poder tomar um banho ali naquelas casas de banho.